Graça e paz, meus irmãos. Faz pouco tempo que nós atravessamos uma pandemia, aquela experiência horrorosa, e que nós tivemos que atravessá-la, tivemos que experimentá-la, não tivemos outra escolha. E o que ficou marcado na pandemia era o distanciamento social, todo cuidado com aglomerações, e nós tínhamos todo zelo porque nós não queríamos ser infectados. E também não queríamos, porventura, transmitir a doença para ninguém. Nós usamos máscaras, nós não nos cumprimentávamos mais com abraços, aperto de mão, era só um soquinho. Nós nos distanciamos uns dos outros, porque o contágio, ele era terrível. Essa doença, ela se espalhava com muita facilidade. E assim nós tínhamos todo zelo para tentar, de alguma maneira, e era-nos dito isso, retardar o avanço da doença, para que pudesse equipar os hospitais, produzir a vacina, e nós tínhamos todo zelo, todo cuidado com o contágio. O que eu quero dizer nessa noite, meus irmãos, é que a Bíblia diz que este mundo, ele sofre de uma pandemia espiritual. É um vírus feroz e é um vírus que impacta toda a terra e toda a humanidade. É esse vírus espiritual do pecado. O vírus, ele se espalhou sobre todos. E ele causou e tem causado um grande estrago sobre todos. E nós que somos igreja do Senhor Jesus, nós já fomos libertos, curados deste vírus. O sacrifício de Cristo na cruz, ele foi suficiente para nos libertar do domínio do pecado, a culpa do pecado, a condenação do pecado, de modo que nós somos a igreja do Senhor, nós somos este povo, e nós estamos então aqui como povo de Deus, por assim dizer, neste lugar seguro. Aqui estão os que foram curados deste vírus. Porém, nós sabemos que mesmo tendo sido curados deste vírus, o pecado, ele já não nos domina mais, o pecado já não nos acusa mais, o pecado já não é mais capaz de nos condenar. Humildemente, nós também reconhecemos que ainda habita em nós este vírus. O pecado ainda habita dentro de cada um de nós. E com muita humildade, o Filho de Deus, ele deve também tomar o cuidado para que dentro do povo de Deus, para que dentro da casa de Deus, para que entre os filhos de Deus, este vírus não volte a se espalhar e causar um grande estrago na igreja do Senhor Jesus. Meus irmãos, pela palavra de Deus, eu estou convencido, e nós veremos isto nessa noite, que o principal vetor de contaminação, o principal instrumento de contaminação dentro da igreja de Cristo, não estou falando no mundo, mas estou falando entre nós, casa de Deus. O principal instrumento, o principal vetor de contaminação em que esse vírus ele pode voltar a se espalhar e causar um grande estrago é a nossa língua. A Bíblia diz que a língua é o grande instrumento utilizado por Satanás para que este vírus ele se espalhe, ele contamine, e ele se espalha rapidamente e pode causar um grande estrago naqueles que já foram libertos e curados deste vício.
Então, nessa noite, nós vamos pensar a respeito dessa terrível contaminação espiritual, a contaminação do pecado, que se espalha e se espalha rapidamente por meio da nossa língua. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Tiago. Leremos o capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 12, e veremos como a nossa língua é capaz de contaminar. Como ela é capaz de espalhar o pecado. O contágio, ele se espalha rapidamente, ele alcança muitos rapidamente e ele faz o seu terrível estrago com muita eficiência. Tiago 3, do versículo 1 até o versículo 12, veremos como a nossa língua é capaz de contaminar, de espalhar o contágio do pecado dentre o povo de Deus. Tiago 3, versículos 1 a 12, diz assim: Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, eles são dirigidos por um leme muito pequeno conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também, a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro. Incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à imagem e semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas, ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos. Ó Deus, diante da Tua palavra, e certamente diante da Tua presença nós nos colocamos, e o nosso clamor, ó Deus, é que o Senhor possa falar aos nossos corações. E que assim, ó Deus, o Teu Santo Espírito venha nos convencer. E assim, ó Pai, nos abençoar, nos santificar na nossa comunhão. E assim, ó Deus, sejamos mais agradáveis diante da Tua presença. Trabalha em nossas vidas nesta noite. Produza em nós, ó Deus, santidade, santidade de coração, santidade de palavras. Nos colocamos diante da Tua presença, Pai, e clamamos. Fale conosco, trabalhe em nossas vidas, no nome do Senhor Jesus. Amém. A língua é esse instrumento de contágio. É esse instrumento de contaminação espiritual. Como ela é poderosa para contaminar. E eu aprendo aqui, meus irmãos, em primeiro lugar, ela é capaz de contaminar a nossa própria alma. Os primeiros prejudicados com as nossas palavras insensatas somos sempre nós mesmos. Talvez nós tenhamos palavras maldosas, talvez nós desejemos agredir alguém, machucar alguém com as nossas palavras, mas não nos enganemos. Os primeiros contaminados, prejudicados sempre com as nossas palavras maldosas, palavras insensatas, somos nós mesmos. Com a nossa língua, nós estamos contaminando.
nós estamos fazendo o pecado prevalecer contra nós mesmos, no nosso próprio interior, no nosso próprio coração. Tiago aqui, ele está falando no contexto de igreja, isso fica claro no versículo 1, quando ele diz: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres. E Tiago aqui então está falando deste ofício, o ofício do pastor mestre. Aquele que no contexto da igreja é responsável pela palavra, pela instrução. E Tiago então está falando que essa função, esse papel na igreja, ele é dotado de grande responsabilidade. Aquele que fala em nome do Senhor, Tiago diz, ele será julgado com um rigor maior. Tiago está querendo dizer aqui que palavras implicam em grande responsabilidade. Os pastores, eles serão julgados com maior rigor diante de Deus, porque eles falam em nome de Deus para a igreja. E assim, eles podem trazer para a igreja uma grande bênção, mas também um grande estrago. E como nós vemos isso nos nossos dias, tantos homens que se dizem pastores, causando tremendos estragos, com suas palavras que muitas vezes são interessantes, que são atraentes, mas são cheias de veneno, e trazem um grande estrago na vida de muitos, falando em nome de Deus. Mas o que Tiago está querendo dizer aqui, chamando a grande responsabilidade para o uso da palavra, ele está falando aqui que a questão da língua, ela implica num orgulho. Ele vai dizer aqui constantemente, nós veremos isso, o problema da língua é o problema do orgulho. É o problema de uma visão equivocada a respeito de mim mesmo. É aquele desejo de ter uma certa proeminência, de querer carregar para mim uma certa glória, de desejar para mim uma glória, quando na verdade a única glória que deveria ser desejada, almejada, é a glória de Deus. Então é aquele desejo por proeminência, aquele desejo por ter a última palavra, por manifestar constantemente a sua opinião, o seu julgamento. O que Tiago está dizendo aqui, meus irmãos, falar em nome de Deus, trazer a verdade de Deus é um grande fardo. Não queiram para si mesmos esse fardo. Vocês não receberam, falando para os irmãos da igreja, da comunhão, da congregação, vocês não receberam esse fardo. Meus irmãos, vocês não precisam ter opinião para tudo. Sabia disso? É isso que Tiago está falando. Vocês não precisam querer se intrometer em tudo, julgar tudo, ter opinião para tudo, ter a palavra relevante em tudo. Sejam mais comedidos, contenham mais as suas próprias palavras. É disso que Tiago está falando, esse sentimento de orgulho, que deseja ter essa proeminência, que deseja demonstrar essa sabedoria, esse conhecimento sobre tudo, sobre todas as coisas, em todas as circunstâncias. E é nesse contexto, então, depois de falar isso, que Tiago vai falar de uma possibilidade, de uma hipótese. Primeiro ele diz do pecado que é universal. Todos nós pecamos, e pecamos de muitas maneiras. Todos tropeçamos, pecamos, e de muitas maneiras, de muitos modos. Mas ele vai falar de uma hipótese, e ele está fazendo aqui um exagero, uma hipérbole. Tiago vai dizer o seguinte, olha, todos nós somos pecadores e pecadores de diferentes modos, certo? Certo. Mas eu vou te dar um segredo. Você quer ter um domínio próprio perfeito? É isso que Tiago vai falar. Olha, vou te dar a chave da santidade. Você quer dominar totalmente a sua própria vida, o seu próprio corpo? Você quer o domínio próprio perfeito? É isso que ele vai dizer, esse homem é perfeito. Você quer domínio sobre imoralidade sexual? Você quer o domínio sobre a ganância? Você quer o domínio sobre todos os pecados?
se alguém não tropeça no falar, este homem é perfeito e também é capaz de dominar todo o seu corpo. É claro que Tiago aqui, ele está fazendo uma hipérbole, um exagero, mas não podemos deixar de prestar atenção na verdade que Tiago está querendo trazer aqui. O que Tiago está falando é o seguinte: quanto maior for o domínio sobre as nossas próprias palavras, quanto maior for o domínio sobre a nossa própria língua, maior será o domínio sobre os demais pecados. Mais sabedoria e mais contenção nós teremos sobre todos os outros desejos da carne, quanto mais domínio nós tivermos sobre a nossa própria língua. E aí que ele vai dar essas duas ilustrações. Ele vai dizer, olha, quando colocamos o freio na boca do cavalo, todo o corpo do cavalo nos obedece. É isso que ele está dizendo. Se nós controlarmos a nossa língua, nós seremos mais sábios em controlar todo o nosso corpo, ou seja, todas as nossas atitudes, toda a nossa existência. E ele vai dar outro exemplo. Olha o navio. Embora o navio seja grande, pesado, e também ele seja constantemente impelido por fortes ventos, tempestades tentando tirá-lo do rumo, um pequenino leme é capaz de dirigir o navio. Fortes apelos de tentações, provações, dirigindo a nossa vida, desejos do nosso coração buscando dar vazão. Mas Tiago está falando, se nós fôssemos capazes de controlar a nossa língua, nós seríamos muito mais sábios e capazes de controlar todo o nosso corpo, de mortificar todos os outros pecados. E Jesus falou sobre isso. Certa vez, isso está em Mateus 15, quando os discípulos de Cristo estão sendo julgados pelos fariseus, como eles eram constantemente julgados pelos fariseus. E dessa vez os fariseus, eles estão criticando os discípulos porque eles comem sem lavar as mãos. E a questão dos fariseus não era uma questão de higiene. A questão dos fariseus era uma questão espiritual. Eles criaram para si leis cerimoniais. O que os fariseus imaginavam? Eles imaginavam o seguinte, olha, pode ser que lá na feira eu tenha tocado num pecador. Essa era a mentalidade dos fariseus. Eu sou muito puro. E sem querer, eu toquei num pecador. Se eu toquei num pecador, a partir do momento em que eu vou me alimentar, eu vou pegar essa maçã, então eu vou trazer impureza espiritual para mim, eu vou ficar impuro espiritualmente. Então essa era a tradição dos fariseus, isso está lá em Mateus 15. E aí Jesus, respondendo aos fariseus, ele diz, olha, nada que entra no homem contamina o homem. O que contamina o homem é o que sai do homem, não é o que entra. E aí os discípulos não entendem. Jesus nos explica, que parábola é essa? Jesus, vocês não entenderam? Tudo que o homem come não vai para o coração, vai para o estômago. E depois sai por lugar escuso. Mas é interessante, eu vou abrir aqui em Mateus 15, a maneira como o Senhor Jesus coloca que ele vai dizer, mas é o que sai do homem. É o que sai do homem que contamina. Preste atenção quando ele diz em Mateus 15, 18, olha, mas as coisas que saem da boca vêm do coração. E essas coisas tornam o homem impuro, pois do coração saem o quê? Os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro, mas comer sem lavar as mãos não torna impuro. Olha que interessante. Jesus está dizendo, essas coisas saem do coração.
São pecados que já estão lá e que nós deveríamos mortificar, que nós deveríamos santificar o coração. Essas coisas já estão lá, os pecados ainda habitam em nós. Mas o que o Senhor Jesus está falando, uma vez que estão lá e quando elas saem da boca, elas tornam o homem impuro. É disso que Tiago está falando. Se nós fôssemos simplesmente capazes de fechar as nossas bocas, nós faríamos um bem tremendo para as nossas próprias almas. Nós seríamos mais santificados. Nós seríamos mais sábios. Nós teríamos muito mais domínio sobre todos os outros pecados, as tentações. Mas enquanto nós estamos constantemente dando vazão às sujeiras do nosso próprio coração, mais impuros, nós ainda nos tornamos mais contaminados. O contágio da língua é tremendo. A língua contamina a nossa própria alma. Mas em segundo lugar, a língua vai contaminar a nossa comunhão. A língua vai contaminar todas as pessoas ao nosso redor. A língua tem esse poder. Poder de contaminar. Poder de espalhar sujeira. Poder de estimular o pior no coração dos nossos irmãos. Nós pensamos que nossas palavras não têm grande repercussão. O ditado diz, falar é de graça. E nós soltamos palavras ao vento, como se não tivesse grande repercussão. Mas a verdade é que palavra é preciosa. O Senhor Jesus falou que nós daremos conta no juízo a respeito de toda palavra frívola, palavra impensada, palavra que nós jogamos ao vento. Nós daremos conta no dia do juízo. O nosso Deus, Ele é o Deus da palavra. Nosso Deus não joga palavras ao vento. Tudo que Deus fala se cumpre. A palavra dele não volta vazia. Ele engrandeceu o poder da sua palavra. E ele nos faz a sua imagem, para que nós, como seus filhos, semeemos a sua palavra. Que as nossas palavras reflitam a palavra poderosa dele. Mas muitas vezes nós somos insensatos e causamos destruição com as nossas palavras. E é isso que ele vai dizer agora. Ele vai falar do poder destrutivo da palavra. Ele vai falar do orgulho. O problema da língua é o orgulho. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão que se vangloria de grandes coisas. É como aquele cachorro pincher. Você viu o pincher como é? Valentão, se vangloria todo. Você vê o pincher, você acha que o tanto que ele late, o tanto que ele é bravo, faz nada. Faz nada. Pura vanglória, valentia. Esse é o nosso orgulho. A gente fala e parece que nós realmente somos... Parece que nós realmente somos capazes. Parece que nós realmente fazemos tudo aquilo e somos melhores e temos uma opinião elevada. Parece que somos isso tudo. Mas ele vai dizer o estrago. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Palavras aparentemente inofensivas, tão pequenas, não vai ter um grande estrago. Mas aí existe toda uma guerra espiritual. A língua é o fogo, é esse fogo que incendeia um grande bosque, que faz um grande estrago. Por quê? Porque ela é um mundo de iniquidade. Ela é colocada entre os membros do nosso corpo e contamina a pessoa por inteiro. Nos contamina, já falamos sobre isso. E ela mesma é incendiada pelo inferno. Satanás nos tenta e ele deseja causar o estrago e ele sabe disso.
um instrumento de estrago eficaz que ele tem são as nossas palavras, a nossa língua. Não reconhecer isso é um grande orgulho, é uma grande insensatez. E Tiago diz isso, ele diz: toda espécie de animais, répteis, criaturas, o homem consegue domar. Nós vemos coisas incríveis, né? O homem consegue domar elefantes. Já vimos vídeos, né? O homem conseguindo domar leões, o homem fazendo carinho no leão. Eu já vi vídeo de um homem mergulhando com os tubarões, sem proteção nenhuma. Olha a capacidade do homem, como ele consegue fazer isso. Mas não consegue dominar sua própria língua. E ela causa um grande estrago, uma grande tragédia. E causa, irmãos. A verdade é que causa. A verdade é que temos que refletir sobre isso. Cada um de nós. Será que teríamos, na comunhão do povo de Deus, dos filhos de Deus, problemas, dificuldades com alguém? Com algum irmão? Será que teríamos? Será que, com as minhas palavras, eu também já não contaminei outros contra essa própria pessoa? Meus irmãos, eu me lembro, certa vez, no Ministério dos Jovens, um jovem aparentemente teve alguma conduta pecaminosa, o jovem A. O jovem B, sabendo disso, decidiu fofocar. Juntou talvez 3 ou 4 para falar da conduta errada do jovem A. Mas justamente nesse momento, o jovem A passou perto e ouviu aquilo. Meus irmãos, isso foi um problema para minha cabeça. Quantas semanas eu tive que gastar com esse problema? E eu digo para você, o problema foi remediado, não foi resolvido. A comunhão ali não foi plenamente restaurada. E o problema é que não fica só entre o irmão A e o irmão B. Porque o irmão A tem alguns bons amigos. O irmão B tem outros bons amigos. E daqui a pouco, olha o problema, olha a fragmentação dentro do povo de Deus. E nós podemos imaginar o Senhor Deus olhando do céu, vendo os seus filhos. E certamente não foi para isso que o sangue de Cristo foi derramado. Mas nós ostentamos com grande orgulho. Eu tenho os meus direitos. Foi ele que começou, aquela justificativa bem infantil, né? Foi ele que começou e o estrago está feito. E não somente o estrago entre diferentes grupos fragmentados, mas precisamos pensar. Isso nos rebaixa. Se eu me junto numa roda para falar mal de alguém, e aquilo se torna o tema, o assunto daquela roda, meus irmãos, dificilmente depois disso vai sair palavras de louvor, de engrandecimento. O assunto só vai para baixo, a comunhão fica pobre. Talvez no contexto das nossas casas, na nossa mesa de jantar, e aí gastamos um tempo para falar mal da atitude, da conduta, do comportamento do irmão, e gastamos uma roda, um tempo para falar disso. Olha, você ficou sabendo? Nossa, né, você viu? E nossos filhos estão sendo contaminados por isso, aquela conversa pobre, aquela conversa que vai girar em torno de assuntos vazios, carnais. Não adianta, dali não vai sair uma oração mais de louvor a Deus, uma visão mais elevada, conforme a palavra de Deus. Não vai, contaminou.
contaminou o ambiente, contaminou a conversa. Esse é o estrago. Tiago está falando, tem um estrago. A nossa língua irá causar estrago. Vai contaminar. É como um fogo que contamina e se espalha. Rapidamente. Rapidamente. Aguça o que há de pior em nós. A fofoquinha, a carnalidade. E contamina. A partir daí, se não houver palavras de verdadeiro arrependimento e recomeço, todo o palavreado, toda a comunhão fica contaminada por essa baixeza, por essa pobreza. Contamina a comunhão. E por último, contamina a nossa religião. Tiago, ele já falou sobre isso, capítulo 1, versículo 26. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. É vazia, é inútil. Estou vindo na igreja, estou dando dízimo, louvando a Deus. As nossas palavras, elas refletem a verdade do nosso coração. É disso que Tiago vai falar. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. É incoerente. É você ser maldoso contra meu filho, zombar do meu filho gratuitamente, fazer gracejo com ele, ou humilhá-lo. Depois você vem querer ser meu amigo? Eu vou querer ser seu amigo? Não dá. Não dá. É disso que Tiago está falando. É o orgulho, né? Falar mal do outro parece que nos engrandece, não é isso? Eu sou maior. Como é que eu posso julgá-lo? Que pessoa mais desprezível. Eu sou maior. E eu vou zombar dele porque eu sou maior. Eu não sou igual a ele. E o que Tiago está falando, isso é incoerente. Deus imprimiu a sua imagem em cada um dos seres humanos. Então, se nós estamos afrontando de maneira orgulhosa a dignidade do ser humano, nós não estamos deixando de afrontar a Deus. Ele imprimiu a sua imagem no homem, na mulher. Não dá para querer, com esse orgulho, e querer ostentar um relacionamento sincero com Deus. É por isso que Tiago vai dizer essa incoerência. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Aqui você louva a Deus, levanta as mãos para os céus, mas saindo daqui a gente corre para a maledicência. Não dá. Não dá. Meus irmãos, não pode ser assim. Pode sair água doce e amarga da mesma fonte? Existe isso. Encontrei uma fonte, uma bica na rocha, e aí eu bebo que água pura, gostosa, daqui a pouco a água está amarga. A mesma fonte? Não existe isso. Nossa, pelo contrário, um pouquinho de água amarga já contamina toda a fonte. A fonte é o nosso coração. A água são as nossas palavras. Nossas palavras demonstram a realidade do nosso coração. O que está lá dentro, de fato? A verdadeira religião. Comunhão saudável com Deus. É por isso que ele diz, Jesus falou exatamente isso. Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas? Uma videira produzir figo? Não pode. Não foi isso? Jesus falou em Lucas 6. Exatamente isso. Quando Jesus ele fala como que nós vamos reconhecer o verdadeiro servo de Deus, o verdadeiro profeta de Deus. Lucas 6:43, nenhuma árvore boa dá fruto ruim, nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. O homem mau tira coisas más do mau tesouro que está em seu coração. Por quê? Porque a boca fala do que está cheio o coração. As nossas palavras refletem a realidade do nosso coração. Nesse sentido,
Nós não podemos ostentar uma religião pura, sincera diante do nosso Deus com palavras insensatas, maldosas, perversas. A língua contamina isso tudo. Diante de Deus, nós temos que olhar para o espelho das nossas palavras e reconhecer o que está lá dentro. E nos arrependermos, se for o caso. Não ostentarmos uma religião vazia. A língua, ela contamina isso tudo. Uma língua insensata, ela irá contaminar a alma, a comunhão e a religião. Poderíamos dizer de uma maneira positiva que uma língua sábia, prudente, ela é o reflexo da verdadeira religião, da verdadeira comunhão com Deus, de um coração em paz e sincero e santificado diante de Deus. Isso vai se refletir nas nossas palavras. E meus irmãos, de onde o nosso Salvador nos tirou? Do mundo das trevas, da podridão, da destruição do pecado. E nessa batalha espiritual que ainda existe dentro da igreja do Senhor Jesus, no povo de Cristo, o instrumento que Satanás tem para mais uma vez nos contaminar, nos atrapalhar e fazer com que o pecado se espalhe e prospere, está nas nossas línguas. Quanto estrago, quanto estrago. Contamina tudo. A nossa alma, nossos relacionamentos, nossa comunhão e até mesmo a nossa comunhão com o nosso Deus. Mas na graça de Cristo nós temos vitória. O Senhor nos chama para palavras sábias, palavras de bênção, de edificação, de verdade, transmitindo uns aos outros a própria palavra de Deus. A palavra em que nós confiamos, que nos liberta, que nos enriquece e assim nos torna mais agradáveis uns para com os outros e certamente diante de Deus. Que assim o Senhor nos faça diante da presença dEle. Vamos orar? Ó Deus, diante de Ti, colocamos as nossas vidas, o nosso coração, sabendo que o Senhor nos sonda, o Senhor nos conhece, mas sabendo também, ó Pai, que por nossas palavras nós enxergamos a verdade, o profundo do nosso coração. E assim, ó Deus, o nosso clamor é que o Senhor nos perdoe, nos santifique, nos faça crescer em temor diante da Tua presença. E que este temor, ó Deus, nos leve a temermos mais também, sermos mais prudentes, sábios, abençoadores, misericordiosos, zelosos com a nossa própria palavra. Que não sejamos, ó Deus, instrumento de contaminação, nem para nós mesmos, nem para ninguém ao nosso redor. Dá-nos, Senhor Deus, da Tua santidade, do Teu domínio próprio. Nos abençoe, nos leve mais adiante na Tua vontade, Pai Santo. Assim clamamos no nome de Jesus. Amém.